Olá, muito bom dia. A gente conversa hoje com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a gente vai tratar de vários temas relacionados à luta das mulheres, de combate à violência. Está chegando a data em que se marca os 18 anos da Lei Maria da Penha. Todos esses assuntos vão ser temas dessa conversa. Ministra, obrigada por vir aqui no nosso estúdio, por nos atender. E eu já queria começar falando sobre o Agosto Lilás, que marca justamente a Lei Maria da Penha, mas uma campanha que vocês devem fazer focada em redução do feminicídio, depois desses dados que a morte das mulheres por questão de gênero bateu recorde. Exatamente. Esse agosto nós vamos estar trabalhando com a questão do feminicídio zero, né? O feminicídio zero é uma mobilização nacional, assim como o Betinho lançou o Fome Zero na década de 80, 90, agora nós queremos discutir com a sociedade brasileira, porque a decisão pelo fim da violência contra as mulheres passa por alguns elementos, né? A questão de ter políticas públicas. 2, a garantia de acesso à justiça. E 3, a prevenção, que é a reação da sociedade. As pessoas precisam se envolver, precisam falar sobre isso. Pois então, Maria da Penha é simbólica para toda essa luta, porque a gente, há 18 anos, quer dizer, a luta dela, porque ela foi, né, violentada até ficar numa cadeira de rodas. Por que é importante a gente tratar disso neste momento em que esse crime, por questão de gênero, ele está em ascensão, ministra? Porque, veja bem, nós temos aí o aumento dos feminicídios, né? Você pode discutir dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você pode discutir os dados sobre a questão do boletim de ocorrências, medidas protetivas, mas o feminicídio não, ele aumentou de fato, né? Então, portanto, nós precisamos discutir isso, nós precisamos fazer com que a sociedade veja isso. Nós estamos numa mudança de comportamento e de cultura que está trazendo o ódio e a intolerância para dentro de casa, Natália. E essa é a discussão e esse é o debate que tem que ser feito. Nós precisamos discutir se as políticas públicas estão sendo bem implementadas, né? Nós não podemos ter medo de ligar no 90, que a maioria dos vizinhos falam: mas eu não ligo no 90 porque eles não vão atender. Se eles não forem, nós temos como o Ministério Público tem como responsabilizar o 90, mas se ninguém ligar, nós vamos responsabilizar quem com a morte dessa mulher. Então nós precisamos construir no país uma cultura de valorização e de respeito ao outro. E é isso que é a questão do feminicídio zero. É a gente reagir, todos e todas, né, com a questão da violência contra a mulher. A gente falava sobre feminicídio, que foram os dados divulgados pelo Anuário da Segurança Pública, que faz um retrato geral das questões que envolvem, né, os crimes, seja homicídio, seja feminicídio, e no ano passado tivemos 1.467 mulheres mortas pelo fato de elas serem mulheres. Isso que é bom a gente dizer, o que diferencia o homicídio do feminicídio é esse detalhe, é uma questão de se aquela mulher não fosse mulher, ela não seria morta, né, ministra? Não, exatamente. Ela é morta pelo fato dela ser mulher, né, e pelas características que a sociedade coloca a ela, né? Então, ela é propriedade do marido, do ex-marido, do namorado, né? E eles matam por isso, assim como eles matam pela discriminação. Quando você vai falar da população trans, é porque eles estão, né? Então, assim, efetivamente você tem os elementos que é a questão da mulher. E é mais importante a gente dizer, Natália, que o que é grave no crime do feminicídio, porque ele é um crime evitável. Então, nós podemos evitar o crime do feminicídio. O outro que acontece na rua, que acontece nos bares, que acontece na vida pública, nós não conseguimos evitar. Mas o feminicídio, sim, com uma atitude, com uma denúncia, né, falando, nós podemos evitar esses assassinatos. Agora dá para a gente fazer uma linha do tempo, ministra, porque a gente teve a Lei Maria da Penha e que criou as medidas protetivas, quer dizer, uma mulher que for vítima de violência, chama a polícia, faz um registro e aquele agressor é obrigado a ficar distante, não se aproximar.
mas depois a gente teve o feminicídio, a tipificação do feminicídio. Desde lá, desde todas essas conquistas que foram, dá pra gente dizer que foram conquistas, como é que os órgãos de segurança pública, a gente teve avanço, a senhora acredita, ou precisa de mais avanço? Quero dizer o seguinte, esse número recorde, ele ainda é subnotificado? Natália, é subnotificado, acho que é importante dizer isso. Mas é importante dizer também que nós tivemos um avanço, né? Eu sempre digo que uma coisa era antes da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar, e outra coisa é após a Lei Maria da Penha, que você cria a lei cria os juizados especializados, cria o Ministério Público, a Defensoria Pública, coloca a questão do acesso à justiça, fortalece as delegacias especializadas e os centros de atendimento, nos possibilitou criar a Casa da Mulher Brasileira, que tem todos os atendimentos no mesmo espaço físico, né? Mas, ao mesmo tempo, então, essa é uma coisa. A outra coisa é a lei do feminicídio que vem em 2015, que nós não tínhamos notificação, nós tínhamos assassinato de mulheres e não a notificação do crime de feminicídio, que é exatamente quais são os elementos que tornam o crime do feminicídio. É importante dizer que tem o elemento da violência doméstica, mas tem a do preconceito, da discriminação e da desqualificação da mulher enquanto mulher. Então, são dois elementos, duas qualificadoras importantes no crime de feminicídio. O que tem acontecido, na verdade? Então, nós temos em 2015, nós criamos as diretrizes para investigar, punir, né, os crimes de feminicídio, que está sendo implantado em alguns estados do país. Outros ainda não fazem. Né? Então, você trabalha muito a questão do feminicídio como uma briga, a questão do tráfico, e na verdade não é. Né? Não é um homicídio com qualificadora, é um feminicídio, como o caso da Julieta, lá do Amazonas. Pois é, quantos estados hoje já têm essa estrutura montada e bem montada? A senhora tem esse mapeamento, dá para a gente dizer quais os principais que hoje serviriam até de exemplo para outras regiões do país? Nós temos o DF, né, que notifica, nós temos Mato Grosso do Sul, e nós temos aí uns 9, 10 estados só que fazem a notificação correta. Né? Ainda assim, você precisa discutir as diversas formas que tem que ser, porque exige, na verdade, Natália, um comitê, que é a questão da polícia, né, investigativa, a questão do Ministério Público e o próprio judiciário juntos para poder dar os encaminhamentos e tipificar o crime de feminicídio. A senhora me falava, antes de a gente começar a nossa conversa, sobre um objetivo que vocês têm de tratar desse assunto relacionado ao futebol, porque no futebol a gente tem aqui uma lista, né, de situações, Daniel Alves, Robinho, que foram condenados por essa violência contra a mulher, e a gente, em muitos grupos, a gente ainda vê uma relativização do que aconteceu com essas mulheres, culpabilizando a mulher e etc. Por que é importante discutir isso e com quem que a senhora já está com negociação avançada para poder fazer uma campanha mesmo quando a gente vai para o campo de futebol? Na verdade, Natália, nós temos uma pesquisa que mostra que a violência contra as mulheres aumenta em 26% após os jogos de futebol. Então, isso é o que nos faz efetivamente buscar os times de futebol e discutir com eles a prevenção e como é que eles podem se envolver. Primeiro, nessa questão da educação de base dos seus times, para que não tenhamos outros Robinho, outros Daniel Alves, mas principalmente porque os times precisam ajudar a fazer com que isso não aconteça. A segunda questão é que o futebol é aquele que mais fala com os homens. E nós precisamos, na questão da mobilização nacional pelo feminicídio zero, nós precisamos falar com os homens. A violência contra as mulheres e o feminicídio não pode ser um problema só das mulheres. Eu tenho dito assim, muitas vezes você anda na rua e fala, mas esse é um agressor, esse não é. Então, nós precisamos que quem não é agressor, venha com a gente e diga. Diga para o agressor que não pode. Diga que é crime. É crime, né, a violência contra as mulheres, a violência sexual contra meninas, como os dados têm mostrado. Portanto, nós precisamos que os homens venham com a gente. Então, nós precisamos falar com os homens. Eles estão aonde? Eles estão nos estádios de futebol.
Pois então, ministra, vou fazer uma provocação à senhora, como quando a senhora fala dos homens, porque o próprio presidente Lula, quando ele faz algumas declarações, ele se autocorrige. Ele, semana passada, inclusive, numa convenção sobre as pessoas com deficiência, ele disse assim, conversei bastante com a Janja, porque eu não tenho lugar de fala. E na questão das mulheres, ele também deve ser aconselhado pela primeira-dama e seguidamente escorrega. A senhora acredita que é um trabalho árduo essa desconstrução, não só dos homens, até nós mulheres, nessa ideia desse mundo que tem um machismo estrutural? Sim, eu acho que, na verdade, a nossa educação é uma educação machista, homens e mulheres, né? E a gente se acostumou desde criança com a piada, com a brincadeira, né? Com uma série de elementos que são os elementos exatamente do preconceito e da discriminação. Isso que nós precisamos começar a desconstruir, né? Então, nós precisamos trazer esses elementos. E, às vezes, as pessoas terminam falando, né? Fazendo a piada, fazendo comentário. E o que nós precisamos ter, Natália, é isso que eu acho que é importante na campanha, a gente dizer não pode. Não aceitar a piada no bar, não aceitar a piada em casa, não aceitar a piada na escola, principalmente se ela for discriminatória, né? Porque aí você tem que se reeducar num lugar de fala, né? Então, acho que isso são os passos que nós queremos construir. E para isso nós vamos pensar ações na área de educação, ações na área da cultura, ações na área do esporte, ações na área do turismo, para que a gente possa, de fato, trabalhar dentro do campo da reeducação da sociedade brasileira. De um lado e de um outro lado, políticas mais firmes, porque nós não podemos negar os números e os dados, né? Nós precisamos dizer que aumentou a violência sexual contra crianças e adolescentes em mais de 20%. Certamente, ministra, o presidente Lula leva puxão de orelha da Janja quando faz o que não deve fazer. Da Janja e das diversas mulheres que ele tem em volta, né? Porque ele é companheiro da Janja, mas nós temos ali no Planalto a Miriam Belchior, nós temos várias mulheres, tem que ir junto e muitos homens que podem nos ajudar. E eu acho que assim, o presidente Lula ele tem uma coisa que é fantástica, e só ele tem, que é a capacidade de depois se recolocar, e ele tem se recolocado permanentemente em todas as coisas que ele percebe, né? Até porque o compromisso dele com a questão da igualdade de gênero, né, e com o enfrentamento à violência contra as mulheres é muito forte, né? Então, acho que isso são elementos que fazem com que ele se reeduque todo dia, e quando ele faz isso, ele se recoloca e pede desculpa. Isso poucos homens fazem. Pois então, ministra, a senhora falava da questão da violência contra as meninas também, né? A gente teve agora recentemente esse debate mais acalorado sobre o PL 1904. O debate, houve um recuo por parte do proponente, mas ainda tem uma comissão que agora, na retomada do recesso, que se fala que eles querem, quem defende o projeto quer retomar, que ele equipara a pena de homicídio para aquela vítima de estupro, a mulher vítima de estupro. Qual é a estratégia para evitar que essa comissão de fato avance? Porque o proponente do projeto ainda fala em fazer umas modificações, mas o projeto, eu conversava com o ministro Silvio Almeida, ele é todo problemático, e até mais do que se debateu até agora, ministra. Na verdade, sim. A estratégia é não aceitar. Veja bem, o PL, ele altera o Código Penal. Eu acho que a gente tem que dizer bem objetivamente, ele altera. Por mais que o autor diga que não, que os defensores, ele altera. Por que ele altera? Porque ele coloca a questão das 22 semanas e ele diz, e ele criminaliza a vítima. E a vítima, ela vai para 20 anos de cadeia e o estuprador continua com 10. Nós não queremos aumentar. Nós queremos que as mulheres não sejam culpadas, ela é a vítima. Então, nós precisamos ter uma concepção de que quando você sofre violência sexual, e nós estamos falando nos casos das 22 semanas, Natália, eu acho que é importante dizer, o movimento colocou, criança não é mãe, estuprador não é pai. E está correto, porque veja bem, o grande problema das 22 semanas são as crianças até 13 anos.
porque elas precisam da autorização do pai ou da mãe para poder fazer o aborto legal. Um dos dois são contra, vai para a justiça e faz o tampo. Nós estamos acompanhando o caso da menina de Goiás, que já está com 7 meses, não se resolve o problema. E é estupro. Né? Então, essa é a primeira questão. Para as mulheres adultas, é no caso das mulheres em risco de vida. Veja bem, você tem feto, você quer criança, mas você só descobre que isso te coloca em risco depois de 22 semanas. E aí? Você vai ser responsabilizada por isso? Muito cruel, né? É muito cruel. E o terceiro caso, que é o caso da criança com anencefalia. Você vai obrigar uma mãe a ficar com a criança durante 9 meses, mesmo sabendo que ela está morta? Então, assim, é cruel. Né? Ele fere todo o processo do Código Penal, da Constituição e todas as garantias de direitos humanos e garantia de saúde das mulheres. Agora, ministra, o que chamou atenção nesse debate do PL 1904 é que se começou, quando a gente falava com o proponente do projeto, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele estufava o peito para dizer, porque achava que isso ia movimentar e mobilizar as pessoas. E aconteceu o efeito contrário. A senhora acredita que isso muito se fala sobre essa capacidade de comunicação, principalmente nas redes sociais? Esse slogan, né? Criança não é mãe e estuprador não é pai, pegou. Isso mostra o quanto é importante ter uma estratégia de comunicação para rebater quando os assuntos são assuntos que se vê assim apenas num apelo de ser popular ou não, ministra. A senhora acredita que é importante enxergar como se comunicar para evitar crueldades no campo social? É porque eu acho, Natália, que tem essa coisa da comunicação. Acho que o movimento acertou na linha de comunicação, mas tem uma coisa que a sociedade brasileira não aceita, é que mexe com as nossas crianças. Então, assim, veja bem, violência sexual contra a criança, ninguém aceita. Não é possível, Natália, que alguém nesse país aceite que as crianças sejam violadas, sofram estupros, né? E assim, então, eu acho que a grande reação, ela vem exatamente disso, quando tanto a imprensa quanto o movimento e mesmo o governo se posiciona dizendo o seguinte: gente, nós temos que salvar nossas crianças. Uma menina de 13 anos tem que estar brincando, tem que estar na escola, tem que estar estudando. E o corpo não está preparado para ser mãe. E eu tive casos que a gente acompanhou que a menina achava que tinha comido uma semente de melancia e estava crescendo uma melancia na barriga dela. Essa criança vai ser mãe? Entendeu? Então, acho que são coisas que esse país sabe o que acontece. A população sabe o que acontece. Muitas vezes, quem não sabe são os congressistas, que fazem leis como essa. Pois é, o que a senhora está dizendo é que o Brasil real está distante do que acontece no Congresso Nacional. Muitas vezes, sim. E nesse caso, eu acredito que sim. Pois então, ministra, a senhora falou de vários casos que vocês estão acompanhando de perto, né? E isso demonstra como é relevante a importância de ter uma pasta dedicada a essa questão de gênero e de proteção das mulheres. Houve uma descontinuidade na gestão passada de quem relativizava a importância desse tema. O que a senhora acredita, qual é o prejuízo que isso causou para essa ação e para todas as políticas públicas que vinham acontecendo, ou de forma mais incisiva, ou mesmo ainda com problema de recursos, mas que aconteciam minimamente? Eu acho que todo prejuízo, Natália, porque, primeiro, a descontinuidade de qualquer política faz mal para a população. E uma política que é uma política tão forte como enfrentar a violência contra as mulheres, veja bem, quando nós deixamos o governo em 2015, tinham 7 casas da mulher brasileira, 5 construídas e 2 em construção. Nós voltamos, continuava 7. Nós tivemos que retomar o processo da construção das casas da mulher brasileira e ampliar. Foi o governo Lula, no 8 de março, que anunciou mais 40 casas da mulher brasileira. Nós estávamos com a Secretaria de Mulheres completamente acabada, sem uma política para a questão do programa Mulher Viver Sem Violência, a questão da Patrulha Maria da Penha muito paralisada. Então, você tem uma descontinuidade do serviço. Mas tem uma coisa que é mais grave ainda, que é como você trata a questão da política para as mulheres.
Porque você pode tratar como nós tratamos, e o governo do presidente Lula trata, que as mulheres enquanto sujeito de direitos, ou você pode tratar elas como coitadinha. Se elas são coitadinha, não são elas que tomam a decisão, é o Estado que tem que tomar por elas. Nós entendemos que não, que as mulheres são adultas, são preparadas e sabem tomar sua decisão. Elas querem estar no mercado de trabalho, elas querem estar nos topos de carreira, elas querem estar na política e elas não querem sofrer violência, elas não querem andar com medo na rua de serem estupradas. Então, essa é a realidade das mulheres brasileiras. E tem um agravante na minha avaliação no mandato anterior, que era a forma com que o mandatário anterior tratava as mulheres. Você é jornalista, você cobre, né, o Palácio. A forma com que ele tratava os homens jornalistas era uma e as mulheres era outra, com agressão, com violência, com descaso, com desprezo. Isso manda uma mensagem para a população, que violência contra as mulheres pode, que mulheres é um ser de segunda categoria, né? Então, acho que esses elementos terminaram, de fato, prejudicando e paralisando e autorizando que acontecesse o que está acontecendo com a Maria da Penha agora, né? Que, mais uma vez, 40 anos depois, continua sofrendo violência e sendo ameaçada porque algumas imprensas, algumas redes sociais decidiram dar voz a um feminicida. Pois então, ministra, isso a senhora falava dessa questão. O que faz com que porque é um ódio, uma raiva, que me parece assim, até talvez na psicologia a gente encontre uma explicação, mas assim, é bom se diga, se a mulher não quiser ser mãe, a gente, bom, né, se todas as mulheres decidirem não ser mãe, a gente tem ali um teto para a humanidade. Uhum. Existe uma raiva também porque a gente tem quer dizer, o tomar frente do mundo é muito feminino, assim, dessa força, dessa determinação. A mulher, então, trabalha, a mulher é multitarefas, a mulher tem 3 turnos e não tem os privilégios masculinos, ministra? Eu acho que esse ódio advém muito mais da questão do poder, né? Hoje nós estamos disputando poder, e o poder não é o poder político, não, né? Também nós estamos disputando isso, mas é o poder da fala, da argumentação. Nós estamos hoje, nós somos as pessoas que mais frequentam as universidades, as academias e têm mais doutorado, né? Nós estamos em lugares muito específicos e estratégicos. Então, assim, essa saída nossa do lugar do silêncio, de ser dona de casa, do cuidar e vir para a vida pública, né, é tirar deles o poder. E é o poder, inclusive, o poder dentro de casa, porque é bom a gente lembrar que até a Constituição de 88, a mulher não podia trabalhar sem autorização do marido. E até alguns anos atrás, até a laqueadura, que é decidir que não quer mais ter filho, a mulher precisava da assinatura do marido, mesmo que tivesse separada. Então, veja bem, Natália, é abrir mão dessa decisão sobre o corpo da mulher, sobre o que a mulher vai fazer, é que, de fato, tem aumentado o ódio permanentemente no nosso país. E nós precisamos discutir, é por isso que a gente quer a mobilização pelo feminicídio zero, porque as relações entre homens e mulheres não precisam ser assim, Natália. Elas podem ser harmoniosas, elas podem ser boas. Nós temos muito mais famílias felizes que vivem bem sem violência do que famílias que vivem com violência. Então, nós precisamos mostrar esses exemplos. Nós precisamos dizer que é possível uma outra forma de relação no mundo e entre homens e mulheres. A senhora sabe, ministra, que recentemente, há uns 2 anos, eu estava numa cobertura acompanhando um evento que misturava política e religião. E lá pelas tantas, uma mulher dizia nesse evento que as mulheres tinham que ser submissas porque a Bíblia dizia. E aí eu fui procurar na Bíblia o trecho que falava disso e, na verdade, a fala dessa mulher durante esse evento foi uma grande distorção em relação ao que diz, de fato, a Bíblia. Estou introduzindo esse assunto para perguntar para a senhora como que essa questão religiosa e as distorções que algumas pessoas fazem influenciam para que aquela mulher aceite ser violentada, ser agredida, seja verbalmente ou seja fisicamente. Eu acho que tem distorções em todas as áreas, inclusive nas religiões,
né? E nas religiões, assim, também se você for estudar a história das mulheres, você vai ver que a religião tem um papel importante na opressão, né? Agora, não só a questão do que está escrito na Bíblia, como uma série de outras coisas, elas são distorcidas quando se trata das mulheres. Vamos pegar o exemplo que está acontecendo agora, né? Nas Olimpíadas, de uma atleta que não tinha roupa, só recebeu roupa masculina, porque, né, ela é gorda. Em outras palavras, é isso. E, na verdade, o atletismo que ela faz é de peso. Portanto, ou seja, ela tem que ter aquele peso. Ela tem que ter aquele peso. Mas os padrões e os estereótipos estabelecidos é que a mulher tem que ser magrinha, bonitinha, de preferência loira. É por isso que o racismo é forte, né? Então, assim, branquinha, né? Que fala baixo, que não ri alto. Então, você tem um estereótipo e um padrão estabelecido na sociedade que está sendo conduzido de diversas formas, seja pelas religiões, seja pela sociologia, seja por qualquer coisa que seja, mas que está trazendo esses elementos para nos sobrecarregar, né? Então, acho que isso nós precisamos estar repensando. E aí você tem a religião, você tem a cultura, você tem as músicas, você tem uma série de elementos na sociedade que naturaliza a violência, que naturaliza, né, o fato da mulher sofrer violência, ser estuprada e ainda por cima ser morta. A senhora falou de Olimpíadas. Hoje de manhã eu estava lendo, inclusive, que vai ser o primeiro evento, né, que a gente consegue ter equiparidade entre homens e mulheres. Inclusive, a nossa delegação tem um número maior de mulheres. O quanto que isso é representativo porque a gente falou muito dessa coisa de ainda estar, né, o feminicídio crescendo e tal, mas o quanto que isso diz muito dessa luta de anos, né, de talvez de mais de 30, 40 décadas. Eu estou muito feliz com essa delegação brasileira. Eu acho que diz de que as mulheres estão ocupando os espaços, que onde elas chegam, elas têm capacidade, têm competência, Natália. É isso que nós estamos mostrando para o mundo. Nós temos competência para estar no lugar onde nós estamos, nos lugares que nós queremos estar. E isso é que nós estamos mandando a mensagem para o mundo. Eu acho que as Olimpíadas mostra isso, a delegação brasileira. Acho que mostra a ciência, né? Foi uma mulher negra que descobriu, né, a questão do DNA, da questão do Covid, né? Então, nós temos mulheres aí na linha de frente de uma série de espaços que eu acho que é super importante. E é por isso que nós conseguimos, o governo federal e o governo do presidente Lula, a Copa Feminina aqui, né? Então, nós vamos ter a Copa Feminina e nós queremos que as mulheres, as meninas que queiram jogar futebol, sejam fortalecidas nos campos, nos times de futebol, para que nós possamos, de fato, mostrarmos a que nós viemos, né? Hoje, se você for ver o time, vamos pegar o Corinthians, né? As mulheres são melhores que os meninos, né? O jogo das meninas são as mulheres. O Corinthians está numa péssima fase, né, ministra? Sim, mas aí as mulheres estão ótimas. O problema é que todo mundo só olha os homens, não é? Então, assim, eu acho que é isso que nós precisamos trazer. As mulheres podem estar onde elas quiserem, sem sofrerem violência, sem sofrerem discriminação e nem precisam ser mortas por isso. Pois é, a senhora fala desse assunto de, sim, que as mulheres conseguem estar onde elas querem, mas ontem eu ainda li uma matéria de uma das atletas da delegação brasileira, que ela diz que cada competição que eu vou, eu enfrento o meu ex-marido, que diz que eu abandono a minha filha. Então, assim, eu fui ler a matéria, ela a vida inteira quis ser mãe, conseguiu ser mãe, acabou se separando do pai da criança e o pai da criança usa essa criança para fazer violência psicológica, alienação parental, enfim, é uma lista de violências que acontecem. E aí me chamou a atenção, ministra, que aquele homem que foi o parceiro dela durante um tempo da vida disse que não queria ser pai, mas agora usa aquela criança. Isso demonstra uma frieza, ministra, porque se aquele pai não queria ser pai, hoje usar a criança é uma espécie de psicopatia. É machismo, é questão do poder, né? É não querer que a mulher tenha mais ascensão que ele, né? É querer que a mulher fique cuidando da filha, cuidando dele, mesmo que ele tenha outras,
né? Então, assim, essa é a questão do que está colocado na sociedade, né? E é por isso que o governo do presidente Lula, a gente tem trabalhado dentro da perspectiva de fortalecer as mulheres no esporte, né? A gente está garantindo para as mães a questão da licença maternidade, nós estamos garantindo um salário, nós estamos fortalecendo, né, para que as mulheres possam ocupar esses espaços, para que elas possam, independente da família, do marido, elas possam continuar fazendo esporte, porque nós, e o governo federal e o governo do presidente Lula, nós acreditamos nessas mulheres. Nós sabemos que as mulheres no esporte e no futebol ainda vai fazer muito sucesso nesse país. Para a gente encerrar, que a senhora falou dos investimentos, os recursos são os ideais ou ainda porque a gente sabe que o cobertor é curto, o governo, a gente está na expectativa agora de o governo anunciar de onde vai cortar, vai ter que cortar, ainda é o cobertor curto, ministro? Natália, pela demanda, o cobertor é curto, né? Nós temos aí, veja bem, a cada 6 minutos uma mulher sofre violência sexual nesse país. A cada 6 horas uma mulher é morta por feminicídio nesse país. Nós ainda temos as mulheres, a grande maioria, quase 50%, são mães solos e chefes de família, estão na linha de pobreza absoluta, e a maioria negras, né? Então acho que a gente tem aí muita coisa para construir a dignidade, a cidadania, né? Garantir o respeito e garantir a vida das mulheres, mas é uma vida digna, né? Com salário, que podendo ir e vir, então o cobertor sempre será curto. Agora o recado que a senhora deixa para quem hoje está nos vendo, nos assistindo e às vezes ainda, né, se sente vulnerável para começar essa busca de si mesma e de às vezes se está passando por uma situação de violência, buscar ajuda, ministra. Natália, a minha mensagem é assim, ó, primeiro acredite em você, e mesmo que você não sofra violência, que você seja uma pessoa, homem ou mulher, assim, comece a fazer alguma coisa, né? Nós só vamos mudar a realidade da violência contra as mulheres se você puder falar, você puder ligar 190 ou liga 180 para ter as informações, porque é a sua atitude que vai salvar a vida dessas mulheres e dessas crianças. Tá certo. Obrigada, ministra Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, que veio aqui, nos atendeu o nosso pedido aqui no Perspectivas. E você segue acompanhando tudo o que acontece em Brasília e no restante do país e no mundo no sbtnews.com.br. Obrigada pela sua audiência.